Que bom estar aqui. Queridos, como já foi preparado a leitura nessa manhã, vou pedir de novo, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Mateus, capítulo 5, por favor. Mas vamos a ter aqui também em pantalla. Este é nosso texto para o sermão de esta manhã. Por favor, vamos ler alguns textos bíblicos. Depois da leitura, não cierre sua Bíblia. Mantenha-la aberta, por favor. Se estás usando o celular, mantenha-lo prendido, porque vamos estar revisando alguns pontos, por favor. O capítulo 5, versículo 1, que o pastor Elias ha dado leitura, empieza dizendo que, viendo la multitud, subiu al monte e sentando-se, vinieron a ele sus discípulos, e abriendo su boca, les enseñaba, diciendo. Vamos orar. Padre, te damos gracias porque tú nos permites llegar a este lugar, en el día del Señor, en la casa del Señor, para oír la palabra del Señor. Gracias por ese tiempo. Rogamos la acción de tu Espíritu Santo sobre nosotros, conduciéndonos, guiándonos, alentándonos, Señor, para que podamos seguir adelante y comprender tu palabra. Señor, danos entendimiento de tu palabra. No depende de nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad mental. Necesitamos que tu Espíritu Santo ayúdenos a entender tu palabra, Señor. Ajuda-nos, em nome de Jesus oramos e pedimos tu paz sobre cada coração que está aqui. Se alguém viene nessa manhã quizás conturbado, preocupado, ansioso com alguma situação, pedimos que tu dê paz a este coração, Senhor. Se há alguém entre nós que está enfermo, incluso quizás algum dolor agora, alguma dificuldade física, pedimos que tu pueda trazer sanidade e bendição, para que estemos atentos. Leva nossos pensamentos cautivos, Senhor, a tu vontade, para que podamos entender tu vontade nessa manhã. Rogamos em ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, se é um título que quero pôr nessa manhã, é a proclamação do Rei. E vamos usar como base o texto de São Mateus, capítulo 5. E é interessante porque eu quero desafiar a vocês fazendo algumas perguntas para começar. Ponga atenção, por favor. Por favor. A primeira pergunta para começar essa introdução é: que te dá identidade? Qual é sua identidade? Que eres quando nadie te vê? Por si acaso não é o que dá el hippie. Quando hablo de identidade, hablo de quem nós somos, de nosso caráter. Quando nadie te vê, quando nadie te aplaude. Outra pergunta: onde buscas segurança? Em Deus? Em tus logros acadêmicos, empresariais, profissionais, familiares? Ou em que outras pessoas pensam sobre ti? E a terceira pergunta é essa: que te dá esperança para seguir adelante quando a vida duele? Estamos vivendo em Bolívia agora tempos difíceis, o que podemos chamar de polarização política. Estamos vivendo um tempo de desconfiança e desânimo. Cada dia escutamos promessas vazias, autoridades que parecem salvadores, ideologias que se vendem como verdade e líderes que falham. E aí vêm mais perguntas para nossa realidade em Bolívia. De verdade a política poderá salvar-nos? ¿Por que terminamos peleando incluso em la igreja como inimigos, incluso aqui adentro? ¿Por que seguimos creyendo que o próximo cambio lo resolverá todo? E não hablo solo de Bolívia de maneira específica, incluso Brasil está passando por esse processo. E por que não dizer Estados Unidos, onde confiam em um Messias também allá, um Salvador?
onde Equador, Uruguai e Argentina buscam seus salvadores. E é interessante que muitas pessoas em tempos de polarização política, como estamos vivendo, põem sua fé em partidos, líderes e ideologias, como se fossem messias, salvadores. E há algumas consequências de tudo isso. A primeira consequência é medo e pânico quando esses líderes perdem ou ganham às vezes. E a segunda consequência é mesclar o evangelho com a política, perdendo de vista a Cristo. Como dizia um querido pastor em memória da igreja presbiteriana Redeemer na cidade de Nova York, pastor Timothy Keller, em sua prédica dizia que não é direita nem esquerda, sino que é a centralidade de Cristo em todas as coisas. Tempos difíceis como os que estamos vivendo. Então, se a raiz do problema não está em eles, onde está a raiz de todo o problema? E para empeorar a situação, com todo esse conflito, vêm perguntas como: ¿para que vivo então? ¿Por que estou aqui? ¿Por que sou boliviano? ¿Por que nasci nessa nação? ¿Por que sou desse pueblo? ¿Qué há de mal? ¿Qué está passando com o mundo? ¿Qué de verdade pode cambiar? E a última pergunta, creio que é a mais existencial que existe: ¿dónde puedo encontrar perdão, liberdade e esperança que eles não me podem dar? E é interessante que o título que o pastor José já explicou, tanto de nossa escola bíblica dominical, quanto do texto que hemos leído e vamos estar falando aqui hoje na manhã, o Sermão del Monte. Eu vou chamar del plan del gobierno del reino de Deus. Plan de gobierno del reino de Deus. Incluso saiu um livro em Bolívia bem interessante. Dizia: "E se Cristo fuera alcalde?" É um livro, muitos han leído esse livro. E no Sermão del Monte, Jesus oferece um sentido, uma explicação que a política não pode dar, que a pareja não pode dar, que a universidade e seus diplomas acadêmicos não podem dar, que nadie pode dar. Uma satisfação que não depende de circunstâncias externas. Se hoje eu hago uma compra gorda em Hipermax ou uma compra muito delgada em La Cancha, não depende disso. Não depende. O Sermão del Monte que vamos a ler agora, vamos estudar, nos traz uma liberdade que não reduz a lo que temos, sino que nos define quienes somos. O Sermão del Monte que vamos estudar agora, e que não só agora nessa prédica, sino que todo o trimestre vai trazer uma identidade segura do amor de Deus, que não depende, ojo, do êxito ou de outras pessoas. E é um sermão conflitivo porque revierte todo. Los pobres, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que de verdad son bendecidos. Isso é contracultural, é contraproducente. Então, a pergunta hoje para a prédica, são muitas perguntas que quero hacerles. ¿Dónde estás buscando realização? ¿Dónde estás buscando respuestas? ¿De que lado quieres estar? ¿De un sistema que promete y no cumple? ¿O del reino que transforma desde la fuente el corazón? E aqui no contexto, porque Mateus, ele é matemático, trabalhava na contadoria, era coletor de impuestos, homem de los números, homem de los detalles, donde 2 más 2 es 4 con exactitud, donde las sumas son reales, las cuentas están ahí a cabal. Mateus era matemático, era lógico, su raciocínio não deixa dúvidas. E Mateus, caminhando com Jesus por 3 anos,
é como que estuviera cargando um celular com uma boa memória e gravando cada passo do Senhor Jesus por 3 anos. Um discípulo, em sua contadoria de imposto, de pronto recebe um chamado: Mateus, vení, seguime. E Mateus vê nesse chamado um chamado que a política romana, com todos os benefícios, não lhe poderia dar. Mateus vê nesse chamado benefícios de que sua vida rica, suficiente econômica, não lhe poderia dar. Mateus vê nesse chamado desse homem sencillo chamado Jesus de Nazaré, um chamado irresistível, um chamado amoroso. Deja todo, pero não se vuelve ignorante, porque ao deixar todo significa que ele seguiu ao maestro, persiguiu seu raciocínio lógico, matemático, inteligente. Por isso o cristianismo é sinônimo de inteligência. E Mateus agora caminhando com Cristo por 3 anos, retratando cada lugar, se fuera hoje, cada lugar uma foto, cada lugar seu quaderno, seu polígrafo tomando nota. Jesus ia a Cafarnaum, predicava, Mateus tomava nota. Jesus ia a Nazaré, predicava, Mateus tomava nota. Armazenava todo. Era como volver a casa depois de 3 anos, sentar frente à compu e abrir carpetas e começar a organizar por carpetas cada assunto, cada tema. E Mateus, de maneira muito lógica, muito sistemática, muito matemática, Mateus divide agora seu livro em 5 grandes blocos de enseñança. Mateus divide suas enseñanças em 5 grandes blocos que vamos ver a seguir. Pero para que podamos entender Mateus e o Sermão del Monte, temos que entender algo. Mateus não cai de paracaídas por si acaso, aí como se Mateus entrou aí nomás. Não, há uma história por trás. Interessante, hoje estávamos comentando na escola bíblica dominical que algumas Bíblias, algumas versões mais antigas da Bíblia, havia uma divisão entre o Antigo e o Novo Testamento que se componia de 4 hojas em branco. Incluso vou verificar algumas Bíblias em casa, mas antigo, a ver se encontro isso. Havia quando terminava o Antigo Testamento, o livro de Malaquias, para começar o livro de Mateus, havia 4 hojas em branco, e alguém podia pensar: uau, que super, é para mis apuntes. Não era para os apuntes, aunque poderia servir, pero esse havia um significado, era um significado simbólico de los 400 anos, ou seja, 4 siglos que Deus não falou a las personas. Significa que quando termina o Antigo Testamento, há um silêncio. Os profetas terminam profetizando, termina com crônicas, e aí vai, a Bíblia judaica termina com esses livros. E então há esse silêncio. Não havia essas 4 hojas em nossa Bíblia. Havia um silêncio de Deus por 400 anos. Não havia profecia, não havia revelação. Nesse tempo havia sim as profecias antigas, que decía que iba a nacer de la Virgen, iba a nacer un Salvador, el Hijo de Dios. Desde Génesis, uno que vendría, que esmagaría la cabeza de la serpiente y que iba a ser el Cristo, que en otras palabras, Cristo en hebreo, que podemos decir el ungido de Dios, para el griego, Mesías en griego, Cristo, el ungido de Dios, alguien que sería un rey, que sería una autoridad, que vendría y liberaría el pueblo de sus pecados. Había así las profecías, pero terminó el Antiguo Testamento y no se había cumplido. 400 anos de silêncio. Os judíos anelavam com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E de pronto, vêm aí os historiadores. É interessante porque quando Mateus foi escrito, esse contador, esse homem de matemáticas, escreve esse livro, ele não escreve, ou seja, vamos entender assim, esse livro não é exposto na Bíblia ao momento que se escreve, não. Mateus, como já expliquei, toma notas e depois de muitos anos vão a preparar algo que se chama o canon bíblico, que significa, os estudiosos da palavra de Deus se vão a unir e vão a dizer que livros deveriam entrar no Novo Testamento, que livros deveriam estar aí, e os estudiosos da Bíblia
tienen por decisión unánime que el primer libro que debería estar en el Nuevo Testamento es Mateo. Y no es por si acaso, como já expliquei, hay un propósito. Después de 400 años de silencio sobre las calles empolvadas de Jerusalén, viene un hombre, un siervo del Señor, que Isaías va a decir: es mi siervo, es el siervo de Dios, el Hijo de Dios, predicando la palabra Jesucristo. Y Mateo va a contar la historia de Jesucristo. Después de todo ese silencio, Mateo es puesto ahí como primer libro del Nuevo Testamento. En otras palabras, Mateo es un puente entre el Antiguo Testamento, ese silencio, y el Nuevo Testamento. Mateo es el puente. Y Mateo, de manera específica, matemática, Mateo escribe para sus paisanos, los judíos. Por eso el libro de Mateo está ahí diciendo: el silencio fue rompido, ya se acabó el tiempo de espera. Los 4 siglos que los judíos estaban esperando se acabó. Ahora Mateo va a escribir detalles sobre quién es ese hombre. No es en vano que el primer versículo del capítulo 1 de Mateo empieza diciendo: esta es la genealogía de Jesús. El versículo 1 está muy claro: libro de la genealogía de Jesús. Y mi hijo esa semana me preguntaba: interesante, ¿por qué las genealogías están en la Biblia? Si usted va a ver, esa palabra genealogía tiene su raíz de Génesis, significa la génesis de todo, el comienzo de todo. O Mateo está diciendo: ese hombre que estoy proclamando ahora, primero, es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y por si acaso, Mateo es el único evangelio que tiene centenas de citaciones, centenas de palabras, de frases que está recordando el Antiguo Testamento para que se cumpliese, para que se cumpliese, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Joel. Mateo agarra todas las profecías del Antiguo Testamento y hace el puente ahora entre lo que terminó aquí, el tiempo de silencio, y ahora el Nuevo Testamento. Mateo está diciendo: se acabó el silencio, el Mesías prometido, el Salvador ha llegado, Dios cumplió sus promesas en Cristo. Mateo está diciendo que ahora ese Jesús es la respuesta que todos estaban esperando. Entonces eso generó mucha ansiedad, porque había un factor político por trás. Primero, Israel, Judea, estava bajo domínio romano, del Império Romano. Não tinha liberdade econômica, política, não, autonomia. Muito menos falar de governo autônomo. Olvídate, era escravo de Roma, eram escravos de Roma. E os judíos, nessa ansiedade por um libertador, por aqueles que iam se cumprir a promessa, os judíos esperavam um líder político e militar, com reformas políticas. Del partido nazi nesse entonces. Quando Jesus se senta, empieza dizendo: bem-aventurados os que lloram. Contra a catequese, porque o povo já estava sendo catequizado contra a catequese, porque o povo já estava sendo catequizado há muitos anos, esperando um libertador, um liberador militar e político. E Jesus traz uma contra catequese. Pero também havia um cenário religioso por trás. Havia 4 grupos religiosos. Era complejo a coisa. Os fariseus, que eram os ultraconservadores, os legalistas, os tradicionalistas. Esses eram os fariseus. Eram uns camaradas, assim, homens assim que aqui, pontual, sistemáticos. Havia o segundo grupo, os saduceus, que eram politicamente mais ativos, involucrados com Roma, eram influentes, ricos. Existiam os essênios, o terceiro grupo, que eram os separatistas. Iba a vivir en los cerros, los montes, aislados, alejado, não queria mesclar-se com nada. E o quarto e último grupo era aquele que tinha cuchillo en el bolsillo. Eram os celotes, activistas, rebeldes contra o domínio romano. 4 grupos, havia uma mescla, uma competência entre eles. E esses 4 grupos podemos dizer que incluso estão presentes aí, mientras Jesus está dando o sermão.
Los fariseos, cuadernillo en las manos, como hablamos hoy en la escuela dominical, cuaderno en las manos, tomando apuntes. Quizás alguém poderia dizer, que lindo, estão tomando nota da prédica. Não, estavam apontando errores para poder incriminar e juzgar al maestro. Estavam os celotes com cuchillo, com a mão aqui. Se fora hoje, aqui com a mão e a pistola, só esperando uma ordem de Jesus para dizer, matem os romanos. Havia esses grupos, mira que situação complicada. E para concluir, havia vamos dividir esses grupos em duas categorias. Os discípulos de Jesus estavam aí sentados, e havia uma grande multitud que estavam aí. E então agora Mateus empieza apresentando Jesus aqui em seu livro, e de maneira específica no Sermão del Monte, como um legislador. Eu não vou entrar em detalhes técnicos sobre o tema do direito, porque não é minha área acadêmica. Então eu vou dar só aqui um vistazo. Sei que há profissionais abogados aqui, legisladores aqui também, mas eu quero só dar um vistazo para que você entenda como Mateus apresenta Jesus como o legislador. Hemos hablado que Mateus, ponga atenção por favor, Mateus é esse puente entre o Antigo e o Novo Testamento, ok? No Antigo Testamento há um livro chamado Deuteronômio, que significa a segunda citação da lei. Quando Moisés está já para morir, e há uma geração nova, e Moisés escreve, Deus dá a revelação, Moisés escreve inspirado por el Senhor Deuteronômio. No livro de Deuteronômio, Moisés deixa claro que o pueblo judío, escravo em Egipto, sale de Egipto, liberados, cruza o Mar Rojo, cruza o deserto e chega à fronteira da terra prometida. Deuteronômio explica essa linha de tempo. Escravo em Egipto, sale de Egipto, cruza o Mar Rojo, cruza o deserto, recebe os 10 mandamentos en el monte Sinaí e chega à fronteira da terra prometida. Deuteronômio. Agora Mateus, um judío que conhecia Deuteronômio muito bem, está falando a um público judío. Ou seja, não era nada novedoso do que ele está dizendo. A gente não estava fazendo perguntas quando Mateus está explicando ou escrevendo seu livro. A gente entendia, porque seu público entendia. Então agora Mateus muestra a Jesus en el capítulo 2, versículo 15, niño saliendo de Egipto, que había huido ahí con su mamá y su papá, José y María, había ido a Egipto. Ahora Mateus muestra a Jesús saliendo de Egipto y crece, pasa por el agua del bautismo, a semejanza del Mar Rojo, pasa por el desierto de la tentación, a semejanza del pueblo cuando sale. Y ahora, así como el pueblo llegó a la orilla de la tierra prometida, Jesús entra a la tierra prometida. Y así como Moisés recibe los 10 mandamientos, la ley en el Sinaí, Jesús ahora sube a un monte. Mateus está mirando y está viendo el nuevo Jesús. Nuevo Moisés, perdão. Mateus está mirando, vendo o nuevo Moisés. Assim como Moisés sube ao monte, recebe a lei, agora Jesus no capítulo 5 sube ao monte. Só que Jesus não é a lei. Jesus não é a lei. Jesus é o cumprimento da lei. E no Sinaí, Moisés recebe de Deus as leis e entrega ao povo. Agora aqui estamos o próprio Jesus, a nova aliança, o novo pacto. Ele vai dizer agora, quando Jesus vai dizer, no Sermão del Monte está escrito assim, vários textos: oíste lo que foi dicho, coma, pero yo os digo. Jesus não está cambiando a lei, Jesus está interpretando a lei. Jesus, em vários textos do Sermão del Monte, você vai ler: oíste lo que foi dicho, oíste a lo que foi dicho, haciendo la referencia a lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Pero ahora está el propio Hijo de Dios, el propio Dios en persona. Ya no es más un intermediador, ya no es Moisés como intermediador. Ahora está el propio Dios, está el propio Cristo. Es la figura central aquí de Mateus. Y ahora ele vai dar la aplicabilidad, ele vai dar la interpretación
interpretación de la ley que las personas no estaban entendiendo. Y ojo, los fariseos agarraban la ley y vivían de un modo moralista, diciendo: hay que hacer eso para recibir las bendiciones, hay que hacer eso para ser bendecido. Y Jesús cambia a una inversión diciendo: no, ustedes reciben porque ustedes ya son bendecidos. Los moralistas decían de ese tiempo de Jesús: haga esto y Dios te va a dar eso, haga esto y Dios te dará eso. Jesús llega y dice: no, ustedes ya recibieron porque ustedes son amados de Dios, son ciudadanos del reino. No significa que tengo que ir a Brasil y tener un hijo allá para recibir la ciudadanía brasileña. No, significa que, o venir a Bolívia, vengo a Bolívia, tengo un hijo aquí y ahí entonces mi ciudadanía boliviana es condicionada a la paternidad. No, es por el contrario, ya soy boliviano y ahora los hijos que voy a tener son consecuencia de esa nacionalidad. Que Jesús está diciendo es que la moralidad que ellos explicaban era así: haga eso, haga aquello, haga esto, haga aquello. Es una ley moralista, legalista para recibir bendiciones. El sermón del monte pone todo cabeza abajo, diciendo: no, ustedes ya son bendecidos, ustedes son felices, ustedes son ciudadanos del reino de Dios. No es en vano que los fariseos odiaban a Jesús, no es en vano que los políticos se frustraron con Jesús, no es en vano que había esa mezcla de sentimientos hacia Jesús, porque era confuso. Entonces, para conocer el sermón del monte, vamos a ver lo que no es el sermón del monte. Vamos a empezar por lo negativo primero. ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es el sermón del monte? Primero, no es un código moralista. No es un código moralista. No es haz para ser aceptado. No es moralidad que lleva a Dios. No es. Segundo, sermón del monte no es una lista de obligaciones. No es un checklist de la clase de personas que Dios bendice. No es. Tampoco es una reflexión filosófica de la vida. No, no es. No es una tesis de cómo es el mundo. No, no es. Tampoco un manual de reglas religiosas. No es. No es ritualismo. No es performance espiritual. No es. Y por si acaso el sermón del monte también no son buenas sugerencias para un buen comportamiento. Pórtate bien, aquí está el sermón del monte. No, no lo es. Entonces, si no es todo eso, ¿qué es entonces? Primero, el sermón del monte trae indicativos primero que imperativos. Vamos a ver, parece clase de literatura, no de idiomas, ¿no? Indicativos viene antes de imperativos. El sermón del monte es sobre indicativos. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Y el sermón del monte va a dejar en claro que somos ciudadanos del reino, amados y perdonados. Segundo, el sermón del monte es una proclamación de un rey. Jesús en Mateo, en el sermón del monte, Él inaugura el reino de Dios. Paréntesis, por favor. Abro paréntesis. El primer libro a ser escrito del Nuevo Testamento, el primer libro a ser escrito fue el libro de San Marco. San Marco. Y es interesante notar porque allá en San Marco, la primera prédica, la primera prédica de Jesús no fue el sermón del monte. La primera prédica de Jesús está en San Marco, donde la primera prédica no es bienaventurado, no es. La primera prédica es creer en el evangelio, arrepentíos, el reino de Dios está cerca, arrepentíos, el reino de Dios está cerca, arrepentíos, el reino de Dios está cerca. Esa es la primera prédica de Jesús. Entonces aquí Jesús en San Mateo está dando esa carta magna, esa ley constitucional de su reino. Es la carta magna de la constitución del reino de Dios, que describe San Mateo, sermón del monte, describe cómo viven los ciudadanos de ese reino. ¿Cómo viven? Son felices. ¿Cómo viven los ciudadanos? No juzgan a los demás. ¿Cómo viven esos ciudadanos? Eles oram el Padre Nuestro.
Como vivem esses cidadãos? Ele tem amor a seus inimigos. Como vivem os cidadãos do reino? Eles são sal da terra e luz do mundo. Como é o manual da cidadania? Como ir a um país e você está na cola de Estados Unidos, depois de 5 anos, 10 anos de green card, e você quer sacar sua cidadania, e agora te dando um texto para ler, tem perguntas por contestar, há exames por fazer, e você mirando como ser cidadão desse país. O sermão del monte é um manual de cidadania, como se porta sobre os juramentos, como é o cidadão com respeito ao divórcio, como é o cidadão com respeito à limosna, à oração, ao ayuno, como é o cidadão com respeito às riquezas, o afã, a ansiedade, juzgar a los demás, como ora o cidadão desse reino, porque puerta entra angosto ou estrecha, como são os frutos del cidadão, como é a base de fé del cidadão desse reino, como é a carta magna de como vivem os cidadãos do reino de Deus. Isso é o sermão del monte. Não é uma lista de moralidade, de obrigações, não, sino que é uma carta dizendo como nós somos em Cristo, nossa identidade. E são buenas novas também, porque são felizes os pobres de espírito, aqueles que têm uma dependência total, na pobreza espiritual tão grande, que sua única riqueza é Deus, não é econômica, não é isso, é uma pobreza espiritual tão grande, porque houve alguns grupos católicos da teologia católica romana que não entenderam, e começaram a ser votos de pobreza, basado em textos como esse. Não se trata de ter ou não ter bilhete, ter tarjetas, ter um auto, não se trata de isso, senão que o verdadeiro cidadão, seja dentro de um trufe aqui, ou dentro de um Lamborghini, seja uma Ferrari, não importa, o cidadão do reino sigue sendo pobre de espírito, sua dependência é total del Senhor. São essas buenas novas para os cidadãos. Não interessa o que tengas, ou os estudos, ou os diplomas que estão colgados em sua parede. O verdadeiro cidadão vive com justiça, são misericordiosos, são puros, são pacificadores e perseguidos. Não é em vano, depois de escutar todo isso, que Karl Marx odiava o sermão del monte. Se há algo que Karl Marx odiava era o sermão del monte. Os marxistas odiavam o sermão del monte, dizendo: aí está o ópio, aí está o que entorpece as pessoas, aí está o ópio da sociedade, entorpece as pessoas. Como ser pacífico? Como esperar a justiça que não vem aqui agora, vem depois? Não, isso está mal. Temos que lutar por justiça agora, temos que fazer. Pero eles não entenderam que nossa luta não se trata de queimar llantas em la calle. Nuestra lucha no se trata de matar personas. Nuestra lucha es espiritual, que refleja así sobre lo material. Somos justos delante de Dios y somos justos en la sociedad. Una sociedad justa como reflejo de la justicia de Dios. Por isso que os marxistas odiavam esse texto. Dizia: a religião é o ópio, está entorpecendo, está anestesiando a sociedade. Os cristianos são o ópio da sociedade. Não somos a sal aromática que preserva a sociedade, que cuidamos, buscamos justiça, buscamos compaixão, buscamos amor, alimentamos os hambrientos, cuidamos e buscamos o reino de Deus. Não somos ópio, somos sal. Ele não entendeu. Então, há uma desconstrução. Há uma desconstrução de valores. Antes, status. Hoje, serviço. Antes, likes. Hoje, entra em secreto em tu quarto e ora a tu Padre que está em secreto. Se acabam os likes, empieza o secreto. Antes controle de minha vida, hoje confiança. ¿Por que te preocupas por el dia de mañana? Mira os pájaros, mira as aves del cielo. Antes eu tinha mi controle de minha vida, hoje eu tenho confiança en el Senhor Jesus, é rei desse reino. Eu confio. Antes consumismo desenfrenado. Hoje contentamento. Não se preocupe por el dia de mañana.
gasta cada dia seu próprio mal. E não podemos olvidar, para concluir, que é o sermão? É a centralidade de Deus como o Padre nuestro. Deus está no centro del sermão. É o Padre nuestro que está em los cielos. O nome dele não deve ser burlado, nem motivos de chistes, sino que seja santificado su nome. Venga a nosotros su reino. Não é que vamos a nosotros, vamos allá. Não, venga, porque o reino que começou allá passa a esfera terrenal também e afecta nossa vida. Sea hecha su voluntad en la tierra. ¿Cuál es el modelo? Como es hecho en los cielos. En la esfera política, social, empresarial, acadêmica, universitária, familiar, vecindário. Esse reino de Deus manifesta entre nós. Não somos seres, assim como Sócrates, Hipócrates, os grandes filósofos explicavam, como se fôramos fantasmas caminhando na filosofia grega, caminhando sobre a terra. Fantasmas, seres espirituales caminando y cantando. Que muera todo lo que la tierra se explota, que queime con fuego. Isso daqui, mi hogar está allá. No, el sermón del monte dice: venga tu reino aquí en la tierra. O sea, Deus traerá uma transformação completa, tanto com lo que está passando hoje, lo que já passou, la restauração, nuevos cielos e nueva tierra. Esse reino de Deus, esse reino de salvação entre nós, hoje e agora, não quando vamos a morir. Ai, que lindo foi desfrutar do reino de los cielos, sim. Aí desfrutamos de maneira cabal, em plenitude. Pero mientras vivemos em Cochabamba, en el dia 31 de agosto, devemos clamar que o reino de Deus esteja presente em la segunda vuelta que habrá pronto, e que o reino de Deus esteja presente em nossas calles, em nossos pueblos, que o reino de Deus se manifieste em Bolívia. Não somos seres fantasmagóricos caminhando. ¿Qué passou? Não sou dessa terra, eu não sou de aqui. Ok, minha cidadania não é brasileira e não é cochabambina. Pablo disse que nossa cidadania é de este reino, donde aguardamos o Senhor Jesus. Pero mientras estamos aqui agora, o reino de Deus deve estar presente em cada atitude, em cada situação, dentro del micro, dentro del trufe, em la cancha, em los mercados, em la universidade, donde estés, o reino de Deus está aí. E a carta para entender, como vou entender, como devo proceder? Leia o sermão del monte, leia o sermão del monte. É a lista, não só a lista, é um manual de como os cidadãos vivem em Cochabamba em 31 de agosto de 2025. É o sermão del monte, é o sermão del monte. Você já perguntou assim? Eu já perguntei, eu confesso. Como seria se Jesus estivesse aqui arriba? Como seria se Jesus predicara hoje? Eu já perguntei, como seria a prédica de Jesus? É o sermão del monte, é o sermão del monte. E uma informação importante aqui: o sermão del monte não só é a prédica de Jesus, sino que é um bosquejo. É assim, eu explico dessa maneira. Creio que os pastores, os professores manejam seus quadernilhos de bosquejos. Os universitários têm seu quadernilho de bosquejo. Primeira, segunda parcial, se prepara para a terceira parcial. Os apuntes. Mateus, como já explicamos, lógico como ele era, ele escreve como bosquejos de prédicas de Cristo. Les explico. É como se esse versículo, o único versículo que disse: nenguno podrá servir a dos senhores, porque aborrecerá uno e amará ao outro, ou estimará al uno e menospreciará al outro. Não podeis servir a Deus e a las riquezas. É um bosquejo, não é uma prédica, é um bosquejo. É um bosquejo. Desse bosquejo aqui, Jesus predica todo na enseñança. Todo na enseñança. Então Mateus agora agarra e escreve bosquejos, pequenos bosquejos. E aí uno se pergunta: como seria a prédica de Jesus? Como seria Jesus predicando?
como seria o próprio Cristo aí ensinando. Então vamos a ver sobre quem é o predicador. Quem é esse predicador que está falando? Então, quem é ele? Quem é ele? E seu nome, o predicador del Sermão del Monte, seu nome é Jesucristo. Jesus, o Hijo de Deus, el prometido no Antigo Testamento. É Ele, é Ele. E aí outra palavra mais, é el Emmanuel. Emmanuel é uma palavra que significa Deus com nós. Para que entendas bem, no Antigo Testamento, mire acá por favor, no Antigo Testamento, cada vez que Deus iba a falar, aparece escrito assim no Antigo Testamento: assim disse el Senhor. No Antigo Testamento, se você vai a los livros do Antigo Testamento, principalmente os livros proféticos, Isaías vai falar e diz: assim disse el Senhor. Quem está falando? É o próprio Deus por la boca del profeta. Ok? Pero aqui é distinto. Aqui Jesus, o predicador del sermão, é Deus. É Deus encarnado. É Emmanuel. É Deus com nós. Jesus na terra. Alguém pergunta: como é Deus? Mira Jesus, Ele é Deus. Colossenses capítulo 1 disse algo interessante: que Ele é a imagem visível de um Deus invisível, del Deus invisível. Repito, Jesus é a imagem visível del Deus invisível. Como era Deus? Mira Jesus. O que Deus iba a dizer no Novo Testamento, escucha a Jesus. Então, no Antigo Testamento, quando se escuta, assim disse o Senhor, agora no Novo Testamento, Jesus empieza dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, é o próprio Deus hablando, é a voz de Deus, é Deus predicando, é Jesus predicando, Jesus hablando, é Deus hablando. Por isso que essa curiosidade que nos dá às vezes, como seria Jesus predicando? Lê o Sermão del Monte, vas a ver bosquejos dessa prédica de Jesus. El predicador é o Deus mesmo encarnado. Pero eu tenho um ponto mais antes da conclusão. E o ponto se basa, falando um pouco mais desse reino. Só existem dois reinos. Só existem dois reinos: reino de las tinieblas, de Satanás, e o reino de su Hijo amado, Jesus. Não há neutralidade. Não há. Só há dois reinos. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz que Deus nos livrou de la potestad. Habla que potestad é sinônimo de império, desse reino de maldade, de las tinieblas, e nos trasladou ao reino de su amado Hijo. Então está o reino de las tinieblas e o reino de su amado Hijo. Que é o reino de Satanás? Não espere Satanás aparecer com cola, cuernos, rojo. Não, essa é figura medieval. A Idade Média dibujou Satanás assim. Ele é espírito. Ele não é um ser rojo. Não é o tio de Oruro, de Potosí. Não é, aunque é horrível, mas não é. Não são os demônios que se vê dibujados nas catedrais góticas de Espanha. Não, não é. Satanás é um espírito. Esse dibujo que temos do diabo com cola, essa é figura medieval. Pero há um espírito, há um demônio, há uma potestade, um principado maligno, governado por Satanás, inimigo de Deus. É real, é real. E é um reino que se manifesta dessa maneira. É um reino onde a lei del mais fuerte é favorecida, como já explicava Darwin em sua teoria da evolução, onde a lei del mais fuerte prevalece. Ojo, como é o reino de Satanás? É um reino onde os valores como poder, conforto material, sucesso e reconhecimento é a base. Todo isso
Les cuento una pequeña historia para que entienda lo que estoy diciendo. Hubo un rey en el Antiguo Testamento llamado Beltesazar. Ele dominava, ele foi o último rei de um império chamado babilônico. Em la noche, escute isso, em la noche que a cidade de Babilônia foi cercada e dominada pelos persas, os medos e persas. En essa noche, o rei Beltesazar recebe a notícia que Babilônia vai ser invadida e não há vuelta atrás. Habrá muerte. O primeiro que vai morrer é ele. O inimigo está na porta para entrar. O rei Beltesazar, esse rei Beltesazar, ele manda nessa noite fatídica, terrível, que ele vai morrer. Ele manda trazer todos os vasos, copas, utensílios da casa de Deus que foi levada de Jerusalém para a Babilônia. Llama as prostitutas, llama a los danzarinos, llama a todas as pessoas, e em la noche de su muerte, com o inimigo na porta, o rei dá uma grande fiesta. Uma grande fiesta. Parecido um pouco com a história de Pompeia, que os que leu o grande vulcão que havia aí. Dizem os historiadores que foram encontrados corpos que, mientras vinha o grande fuego del monte Vesúvio, se eu não estou equivocado, vinha sobre Pompeia, pessoas faziam fiesta em Pompeia. Lo mesmo passou aqui. Mientras o inimigo está para invadir Babilônia, Beltesazar dá fiesta, porque o reino de Beltesazar ilustra o reino de Satanás. É um reino de agora. É como dizer: que me importa se vou a morir? Quero desfrutar agora. Que me importa o que vai passar? Pero os inimigos estão aí, vas a morir. O fogo está vindo do monte, vai consumir Pompeia. Que me importa? Quero desfrutar hasta o último minuto de minha vida. É um reino de la hora, onde as pessoas desfrutam suas riquezas agora, em detrimento de los pobres. É onde as pessoas têm conforto material agora, e não importa se seu familiar ou seu vecino sofre privações, não importa. Quero desfrutá-lo agora. O reino de Satanás é sinônimo de reino del agora. Não me importa o que passará depois, pero mira, tenha cuidado, o VIH está aí. Não me importa, vão descobrir a vacuna para o VIH, pero tomar cuidado, sua família vai ser destruída. Não importa, quero desfrutá-lo agora. Quero ter poder agora. Quero ter sucesso agora, reconhecimento a todo custo. Não me importa, quero agora, essa hora. Pero a história não termina assim. Em plena noite de orgias sexuales, tomadera, todos borrachos, machados por aí, uma mão empieza a escrever na parede. Todos borrachos aí e sanos, mirando a parede. Uma mão está escrita na parede: seu reino foi contado e foi dado aos medos e aos persas. Você foi pesado em balança e foi encontrado em falta. O teu reino será dado aos inimigos. A mão de Deus escrevendo juízo para Beltesazar em la parede. Escute o que vou dizer. Quando Cristo camina sobre a terra, quando Cristo muere na cruz, quando Cristo ressuscita de los muertos, é o dedo del próprio Deus escrevendo em la parede desse mundo de tinieblas, dizendo: esse mundo passará, esse mundo foi hallado em falta, esse mundo passará, esse mundo passará. O dedo que escreveu allá em la fiesta de Beltesazar é o mesmo dedo de Deus que agora em Cristo se escreve em la parede de las tinieblas e sobre seus seguidores, que vendrá juízo. O reino de Deus vendrá com poder, com juízo e grande glória. O mesmo juízo que vino allá depois dessa escrita. Os medos e persas invadem Babilônia, entra por canales de água, entra na cidade, invade a cidade, domina, mata os nobres, mata os príncipes, mata Beltesazar. Daniel sobrevive e vai servir a los medos, a los persas, e aí se cumpre o dia de juízo que Deus profetizou sobre esse reino de agora. Escute, a venida de Cristo em la tierra, Cristo caminhando sobre as calles de Jerusalém, cada passo que dá,
Cada paso es una escrita. El reino de Dios llegó. El reino de Dios llegó. Los fariseos están haciendo burla, no importa. El reino de Dios llegó. Los céticos, los ateos dudan, no creen, no importa. El reino de Dios llegó, y llegó con gran poder y gran gloria. Es la proclamación del Rey Jesús. El sermón del monte es la carta máquina de ese rey que camina y escribe. Jesús sentado, mira qué lindo. Los acusadores, la mujer con poca ropa, avergonzada, su amante había escapado y ella está con vergüenza. Hombres con piedras en las manos, y Jesús escribe. Jesús escribe. No escribe con Dorito, no escribe quién será el próximo presidente de Bolivia. Jesús está, el dedo de Dios está en la tierra. Jesús está escribiendo. Y cuando Jesús dice: aquel que no tiene pecado, echa la primera piedra, fue el dedo de Dios en la conciencia de cada hombre desgraciado, pecador, que solo buscó pecado en esa mujer adúltera. Pero ellos estaban llenos de pecado, carcomidos hasta los huesos de pecado. Y ahora cada uno echa su piedra y se va. Porque ese reino de Cristo es un reino poderoso, que escribe sentencia, que escribe juicio también. ¿Qué es el reino de Cristo? Aquí va la conclusión. ¿Qué es el reino de Cristo entonces? Lucas capítulo 1, versículo 31, hay una profecía. Lucas capítulo 1, 31, hay una profecía que dice: concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Es ese reino de Cristo que gobierna con poder, fuerza y autoridad en los corazones de su pueblo. Escuche por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 16 dice: en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo tiene el oficio de rey. Al someternos a sí mismo, al gobernarnos, a defendernos y al vencer a todos sus enemigos en la cruz. Pero escuche, en el presente, 31 de agosto de 2025, Cristo ejerce su poder sobre el alma, sobre la vida de todos aquellos que obedecen al Evangelio. Cristo declarou que seu reino não é um reino político. Quando Herodes, Pilatos, lhe pergunta: eres tu rei? E Jesus disse: mi reino não é desse mundo. Agora não é desse mundo. Em la era atual, Cristo se apresenta como o capitão conquistador, reinando sobre sua igreja. Ele governa sobre o universo e volverá. Seu trono jamais será comovido e seu reino jamais passará. Como já cantava o lindo concerto de Handel, El Messias. Seu domínio é eterno. Escute, ele vendrá, ele volverá. E aunque parece que hoje que governos norte-americanos ou orientales gobiernem o mundo, isso passará. O governo que será eterno não vem desde o outro lado do nascente del sol, de las grandes potências. Não vendrá del BRICS, não vendrá de Brasil, de Rússia, de Índia, de China. Não vendrá. Não vendrá muito menos de la bandeira com estrelas e uma águila americana. Não vendrá. Quando ele venga, ele volverá. E não nascerá mais um pesebre. Volverá como rei vitorioso. E o simbolismo para isso é vendrá sentado sobre um cavalo. Assim como entravam os generais e príncipes sobre um pueblo conquistado.
Quando Ele venga, toda rodilha se doblará e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. Ateus, místicos, religiosos tendrão que render-se e reconhecer que Jesus é o Rei de Reis e Senhor de Senhores. O Jesus del pesebre agora é o Jesus del trono. Ele está à diestra de Deus Padre, desde onde vendrá visivelmente, de maneira repentina, audible, inesperada, poderosamente, gloriosamente, para buscar a sua igreja. Vendrá para juzgar a los vivos e a los muertos. Vendrá para estabelecer su reino de glória em cabalidade. Ou seja, significa que hoje vivimos o reino de agora, pero todavía. Vivimos o reino agora, pero todavía. Vivimos o reino agora em nossos corações, aqueles que servem ao Senhor. Pero todavía, a implementação cabal e completa será naquele dia, quando Ele venga e dominará. Vendrá a poner bajo sus pies a todos sus enemigos e entregar el reino a Deus e Padre. E nesse reino há cidadãos com novo sistema de valores. Incluso um psiquiatra chegou a dizer que esses valores de reino é uma loucura. Um psiquiatra dizia: é masoquismo isso. Como assim? Que reino louco é esse? Não, é o reino de Cristo. É um reino lógico. É um reino real. A conclusão se basa em algumas perguntas. ¿De que lado estou hoje? ¿De que lado estás hoje? ¿Eres um discípulo atento à voz de su maestro Jesús? ¿Amas escuchar su dulce e poderosa voz? Su rei? Se já eres um discípulo de Cristo e amas escuchar su voz, el Sermão del Monte tem versículo para ti, texto para ti. Escute isso. Os que já amam a voz de Cristo, diz assim: portanto, todo el que oye estas palavras e las pone em prática é como homem prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. O estás del otro lado de la multitud buscando respuestas. Todavía no sirves a Cristo. Estás aqui hoje. Le gusta esse ambiente, trae paz, a música é agradável, a estrutura favorece o clima, é um ambiente agradável. Pero quizás tiene dúvidas em seu coração hoje. Estás buscando respostas que a religião não te pudo dar, que os placeres não te pudo dar, que nadie te pudo dar. Saldrá de aqui hoje como um oyente curioso, pero seguirás vazio de propósito, atormentado todavia por suas culpas e medos. Para você, tenho essa palavra, e disse o seguinte: pero todo el que me oye essas palavras e não las pone em prática, é como um homem insensato que construiu sua casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos e soplaron los vientos e azotaram aquela casa, e esta se derrumbou e foi grande sua ruína. La casa, la fundação, el fundamento, el propósito e a vida da persona não estava em la roca, que é Cristo, que é Cristo. Então, tenho uma invitação em nome de Cristo, em nome de Cristo. Escucha hoje a voz do Senhor que te disse, e nesse sermão, escucha. A voz do Senhor te disse em São Mateus 7, 13 e 14. Escute, disse assim: é uma invitação, ponga atenção, é uma invitação. É muito fácil andar por el camino que leva à perdição, porque é um caminho ancho. E muita gente vai por esse caminho, pero é muito difícil andar por el camino que leva à vida, porque é um caminho muito angosto. Por isso são muito poucos os que la encontram. Aqui habla de la puerta angosta e de la puerta estrecha. Solo há dois reinos, solo há dois senhores, solo há duas puertas: la angosta,
simbolizada, el reino de Dios, el reino de Cristo, la puerta angosta, no, estrecha, estrecha, difícil. Hay que negar a mí mismo, hay que dejar muchas cosas, placeres. No puedo cargar cosas porque es angostita, es estrecha se dice, ¿no? Lo mismo, ¿no? Eso. Hay una palabra para usted más y vamos a orar. La palabra es esa: pidan a Dios y Él les dará. Mateus 7:7. Hable com Deus e encontrará o que busca. Usted que vino buscar resposta hoje aqui, usted que vino buscar resposta hoje aqui, el sermão del monte tiene resposta. Vamos ler? Está na pantalla, Pastor Omar? Mateus 7 e depois el 8. Vamos ler todos juntos, por favor. Pongámonos parados, por favor. Leemos e oramos. Usted que vino buscar respostas, usted que busca uma resposta, está tocando puertas e quer uma resposta para seu vazio de alma e de propósito de vida. Aqui está. Leamos 1, 2, 3. Pedi e se os dará, buscar e hallareis, chamar e se os abrirá. Porque todo aquele que pide recebe, e el que busca halla, e al que lhe ama se lhe abrirá. Senhor, em tu presença, estamos tocando puerta, dizendo: Senhor, buscamos a ti, queremos a ti, necessitamos a ti, Senhor. Nada mais llena nosso coração sino solo a ti, Senhor. Dependemos de ti, clamamos a ti, Senhor. Estamos em tu presença. Não há nadie que nos pueda dar as respostas que necessitamos. Solo tu, Senhor. Solo tu. Senhor, hoje estou seguro que aqui muitos de los hermanos que estão aqui, muitos dos que estão ouvindo, Senhor, estamos aqui hoje. Muitos de nós já somos cidadãos desse reino, já nos sometemos a esse rei, já hemos entregado nossa vida a esse rei. Pero, Senhor, há pessoas que entraram aqui hoje que todavia não são cidadãos, não fazem parte desse reino de amor, de glória, de paz, de justiça. Minha oração nessa manhã, Senhor, é que tu Espírito Santo descienda sobre cada toque cada coração, Senhor, com arrependimento, com consciência de nossa pobreza, de nossa total e cabal necessidade de ti, Senhor. Aqueles que entraram aqui nessa manhã, que todavia não são cristianos, Senhor, nossa oração é que tu Espírito Santo pueda falar e tocar a cada tu puedas salvar poderosamente, eficazmente, soberanamente, gloriosamente. Tu puedas obrar uma obra de salvação nessa manhã. Também queremos orar por nosso país, que pronto, Senhor, enfrentaremos grandes desafios políticos, sociais, econômicos, cambios, que possamos entender que a resposta não está em seres humanos, a resposta está em ti, Senhor. E tu levantarás governos, tu levantarás autoridades que governarão a nação. Por estos oramos desde já, Senhor, e rogamos tu bendição sobre Bolívia, sobre cada departamento, cada cantão, cada pueblo, cada Senhor, que seja bendecido e que tu reino se estabeleça em Bolívia, que se estabeleça em Bolívia com justiça, paz, amor, compaixão, ordenanças e ordens. Em nome de Jesus oramos nessa manhã. Te damos graças, Senhor Jesus, por haver predicado tão rico sermão, por haver deixado tão lindos bosquejos de tu palavra. Ajuda-nos a compreender, perdona-nos, restaura-nos, ajuda a tu pueblo. Somos tu pueblo, necessitamos de ti. Salva poderosamente e clamamos em nome de Jesus, ó Deus. Edifica a tua igreja, glorifica tu nome. Amém, Senhor, amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo.